gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre ação monitória, ação de prestação de contas e ação de exibição de documentos. Todas essas ações, elas estão previstas no Código de Processo Civil, elas são aplicadas de forma subsidiária no processo do trabalho, por força aí do artigo 769 da CLT, tá? Vamos por partes, então vamos começar pela ação monitória. O que é essa ação monitória? É uma medida processual cabível quando o autor, aquele quem vai ajuizar a ação monitória, ele possui prova escrita do seu crédito, mas esse documento ele não possui eficácia de título executivo, então ele não consegue executar aquele crédito que ele tem. Ele tem a prova escrita de que o crédito existe, mas o crédito ele não é exigível. E qual que é o objetivo, então, dessa ação monitória? O objetivo dela é permitir que esse credor, que esse autor, obtenha um título executivo judicial para que ele possa, então, executar esse crédito que ele tem. Em outras palavras, o autor ele tem um documento que demonstra a existência da dívida ou da obrigação de fazer, não fazer, entregar, enfim, mas esse documento ele não preenche os requisitos legais para ser considerado um título executível passivo de ser executado na Justiça do Trabalho, tá? A ação monitória ela está prevista num capítulo específico do Código de Processo Civil, ela vai dos artigos 700 a 702 do CPC. Trouxe para vocês alguns exemplos de cabimento na Justiça do Trabalho. Então vamos lá, um cheque emitido para pagamento de verbas trabalhistas cuja pretensão executiva já está prescrita. Então a gente sabe que o cheque, ele tem um prazo máximo para que ele possa ser sacado, E aí se esse prazo é ultrapassado, o cheque prescreve. E se eu quero receber aquele valor que está no cheque, e esse cheque já prescreveu, eu só vou conseguir fazer isso por meio de uma ação monitória. Outro exemplo, a gente tem ali um termo de reconhecimento de dívida assinado pelas partes, mas não preenche os requisitos do Código de Processo Civil. Ou eu tenho um acordo extrajudicial que não foi homologado judicialmente. Ou tenho uma declaração escrita do empregador reconhecendo o crédito, mas é uma mera declaração escrita. Ou seja, eu tenho um documento, eu tenho como demonstrar a existência do direito, mas eu não consigo diretamente fazer a execução deste crédito. E aí, para que eu tenha aí uma celeridade, ao invés de eu entrar com uma reclamação trabalhista, entrar com outro tipo de ação, uma petição inicial, para que eu demonstre na fase de conhecimento a existência desse direito, eu já pulo algumas etapas, eu já consigo diretamente ajuizar a ação monitória com base neste documento que demonstra a existência do meu direito, tá? Trouxe para vocês aqui um exemplo do padrão FGV, como que a FGV poderia cobrar este conteúdo no âmbito trabalhista, obviamente, Após a rescisão do contrato de trabalho, a empresa entregou ao empregado o cheque nominal para pagamento das verbas rescisórias. O trabalhador não promoveu a compensação do título dentro do prazo legal, ocorrendo a prescrição da pretensão executiva cambial. De posse do cheque prescrito, procura advogado para receber judicialmente o valor nele consignado. Qual a medida judicial cabível? Ação monitória. Sempre vai ter no enunciado a menção de que eu tenho aí um direito demonstrado em um documento, mas este título ele não consegue ser diretamente executado na Justiça do Trabalho, seja porque falta algum requisito que a lei exige, seja porque já prescreveu o prazo para que eu possa fazer essa execução. Dessa forma, medida jurídica cabível que me é possível ajuizar nesse momento, ação monitória, tá? Não vou dizer para vocês que isso é muito comum, que acontece o tempo todo na Justiça do Trabalho, mas aqui a gente está tratando com situações excepcionais. Caso isso fosse cobrado de vocês, a gente tem que ter esse conhecimento, de que o enunciado vai trazer indícios de que eu tenho um título que não é mais possível de ser executado e para que eu possa ter uma celeridade na percepção desta obrigação, eu consigo ajuizar a ação monitória, tá bom? Em relação aqui à ação de prestar contas ou a ação de exigir contas, também é uma ação aplicada de forma subsidiária, no nosso processo do trabalho, porque ela não tem previsão legal na CLT e sim no Código de Processo Civil, dos artigos 550 a 553 especificamente.
Quando que eu ajuizo uma ação de prestação de contas ou uma ação de exigir contas? Sempre que uma das partes administra, arrecada, movimenta ou gere bens, valores ou interesses de outra, e aí surge o dever jurídico de prestar contas de sua gestão. O objetivo aqui dessa ação não é cobrar valores, não é dizer, olha, eu acho que você me deve 10 mil, me deve 15 mil, e sim apenas solicitar a demonstração detalhada das receitas, despesas, recebimentos, pagamentos, para que o credor ele apure se existe ou não eventual saldo credor ou devedor entre as partes. Exemplo aqui no âmbito trabalhista. Obviamente, como eu disse, não é algo comum, assim como a nossa primeira ação, né, ação monitória, a ação de prestar contas também não é uma ação habitual no processo do trabalho, mas poderia ser utilizada em que contexto? Exemplo, um vendedor externo ele é responsável por receber pagamentos de clientes e repassar para a empresa. Neste caso, a empresa ela poderia ajuizar uma ação de prestação de contas para que esse vendedor externo ele demonstre todas as vendas que ele fez e quanto que ele recebeu por cada uma dessas vendas. O exemplo, o representante comercial empregado, ele arrecada valores em nome do empregador. E aí o empregador, ele tem a necessidade, né, de verificar com esse representante comercial quais foram os valores arrecadados em nome da empresa. Então, obviamente, vai ter a informação aqui no enunciado que o objetivo do seu cliente é apenas fazer uma apuração de valores que estão aí administrados, esses recursos financeiros que estão administrados pela parte contrária. E aí gera um dever da outra parte de demonstrar que tudo está batendo, que não tem nenhuma irregularidade, né, em relação a essas quantias. Como que isso poderia ser cobrado pela FGV? Como eu disse, não é muito comum, mas em um contexto trabalhista, como que isso poderia ser questionado? Maria exercia a função de gerente de filial e possuía autorização para movimentar o caixa da unidade, realizar pagamentos a fornecedores e receber valores de clientes. Após sua dispensa, a empregadora constatou inconsistências financeiras e ausência de documentos comprobatórios de diversas operações realizadas durante a sua gestão. Qual a medida judicial cabível para compelir a ex-empregada a apresentar movimentação de valores administrados? Nesse caso, a ação de exigir contas ou a ação de prestação de contas. Veja, o objetivo aqui do seu cliente não é fazer a cobrança, não é alegar que a Maria, nesse contexto aqui, né, que a Maria está desviando algum dinheiro, que a Maria acabou retendo indevidamente algum valor. Não, apenas o objetivo dessa peça é apresentar a movimentação detalhada dos valores administrados, fazer uma prestação de contas, uma mera ação aí declaratória. Depois que eu consigo apurar se há ou não saldo credor ou devedor, aí, a depender do caso concreto, eu posso fazer alguma cobrança, né? Se eu demonstro ali, por meio dessa prestação de contas, que teve alguma irregularidade, algum desvio, alguma coisa por parte daquele que detinha o dever de fazer o repasse, tá? Então, o objetivo aqui dessa peça é meramente identificar se as contas prestadas batem e se não há nenhum tipo de inconsistência financeira. Tudo bem? Por fim, a ação de exibição de documentos também não é algo que a gente veja todos os dias no processo de trabalho, mas pode ser objeto aí de algum questionamento por parte da FGV. Onde que está prevista a possibilidade de eu pedir a exibição de algum documento? Também está lá no Código de Processo Civil, dos artigos 396 a 404. Qual é o objetivo, então, dessa peça? Sempre que alguém, aqui eu digo parte, qualquer parte, né? Sempre que alguma parte necessita obter documento ou objeto que se encontra na posse da parte contrária ou de terceiro e que ela tem por objetivo utilizar esse documento como meio de prova, ela pode solicitar de forma prévia a exibição desse documento. É muito comum no âmbito do processo do trabalho o empregado ele ajuizar uma ação pedindo PPP, pedindo holerite, pedindo os controles de jornada para que ele tenha noção do que efetivamente acontecia e aí, com base nesses documentos apresentados, aí sim ele ajuiza a reclamação trabalhista ali que ele entende que tem para receber algum direito, né? Então, o objetivo dessa ação não é para discutir a hora extra, não é para discutir se tem ou não tem o pagamento feito ali no contra-cheque, e sim que eu tenha acesso à prova necessária que eu preciso
para futuramente eu usar essa prova em um processo judicial. Então, eu posso pegar e solicitar PPP, posso solicitar algum documento relacionado ali a prontuário do empregado, né? Então, a ficha ali do empregado junto à empresa. Então, essa ação, ela é como se fosse uma prévia, né, da reclamação trabalhista que eu preciso para que eu consiga redigir, né, a minha peça de maneira mais eficaz, sem fazer pedidos que não estarão fundados em algum lastro probatório mínimo, tá? Exemplo aqui que a FGV poderia cobrar de vocês. Pedro trabalhou durante 5 anos como operador de máquinas da empresa Alfa Limitada. Após o término do contrato de trabalho, pretende ajuizar a ação pedindo adicional de insalubridade. Entretanto, a empresa se recusa a fornecer cópia do PPP e dos laudos ambientais relativos ao período contratual, documentos que o ex-empregado considera essencial para comprovar suas alegações. Na qualidade de advogado de Pedro, indique a medida judicial cabível. O que ele poderia, então, ajuizar para que ele tenha acesso a esse PPP e a esse LTCAT, né, que é o laudo ambiental? Ação de exibição de documentos. E aí, munido desses documentos, aí sim, depois ele ajuiza a reclamação trabalhista dele, pedindo o adicional de insalubridade com base nas informações constantes ali, né, no perfil profissiográfico previdenciário. Isso serve não só para PPP, mas para qualquer outro documento que aquele autor entende como necessário para que ele possa, né, ajuizar a ação dele de maneira mais efetiva. Tudo bem?